Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 79 até as páginas 83 do livro Bem Me Quer, mais Língua Portuguesa do quinto ano. Temos aí leitura 1. Os jogos de tabuleiro são a forma tradicional de diversão. Entre eles estão o xadrez e o jogo de damas. Você já jogou algum deles? Conhece suas regras? Leia o texto a seguir e aprenda as regras do jogo de damas. A leitura é silenciosa, mas é uma leitura recomendada, tá? Mas o professor ou a professora vai dizer como vocês irão fazer essa leitura. Temos aqui como jogar damas. O jogo de damas é uma atividade simples e divertida que surgiu por volta do século XII. Para vencer uma partida, o jogador tem que mexer as peças em direção ao lado oposto do tabuleiro, enquanto toma ou come ou até captura, dependendo da preferência de quem está jogando, as peças do seu adversário para tirá-las do caminho. Parte 1. Organizando a partida. Primeiro, determine quem vai jogar primeiro. Antes de montar o tabuleiro, os jogadores têm que decidir quem vai começar a partida, quem ganhou da última vez, tirando para o ímpar, etc. Essa pessoa vai usar as peças pretas, enquanto a outra fica com as brancas. No jogo de damas, o jogador com as peças pretas sempre começa a partida. Monte o tabuleiro. Sente-se na frente do adversário e coloque o tabuleiro no meio. Ele contém 64 casas pretas e brancas alternadas, 32 de cada cor, e distribuídas em 8 filas de 8. Coloque-o em uma posição na qual as casas brancas fiquem à direita de cada jogador. Parte 2. Jogando. Primeiro, comece a partida. O jogador com as peças pretas joga primeiro e no início só pode mexê-las em uma casa na diagonal, na direção das peças do adversário. Lembre-se de que as peças não podem passar para as casas brancas. Na diagonal é assim, ó. Não pode vir na vertical não, de frente não. Diagonal, sempre na direção diagonal, na direção inclinada, tá? Segundo, como as peças do adversário. Se a sua peça estiver em uma casa diagonal próxima à peça do adversário, você pode pulá-la 2 casas para comer. Depois é só tirá-la do tabuleiro. Se a peça do adversário estava aqui, a sua estava aqui, você vai pula para cá e tira a peça do adversário. 3. Transforme as peças em dama quando elas chegarem ao lado oposto do tabuleiro. Quando elas chegarem aqui, se estava aqui, elas têm que chegar aqui. Quando chega aqui, ela vira dama. Quando isso acontecer, basta empilhar 2 peças para diferenciar a dama das demais. A dama pode andar para frente e para trás. Assim, é mais fácil comer as peças do adversário. 4. Continue a comer as peças do seu adversário. Só pare quando não restar mais nenhuma, ou seja, quando você vencer. Quando todas as peças de um jogador ficam bloqueadas, ou seja, quando não podem se mexer em qualquer direção, o adversário vence. Como jogar damas. E a página, disponível na página desse site aqui. Estudo do texto. Primeiro, o que é necessário fazer para vencer o jogo de damas? O jogador deve mexer as peças em direção ao lado oposto do tabuleiro e tomar, comer, capturar as peças do adversário. Segundo, o texto está dividido em 3 partes. Relacione as letras de acordo com o conteúdo de cada parte do jogo. A. Introdução. B. Parte 1. C. Parte 2. Movimentação das peças. C. Organização do tabuleiro. B. Como vencer? C. Objetivo do jogo. A.
Como tomar as peças do adversário? C. Definição de quem começa. B. Transformação das peças em damas. C. Terceiro, as regras do jogo indicam ações para o leitor. Em que momento elas são lidas? Antes do jogo, durante do jogo ou depois do jogo? Antes do jogo. 4. As regras dos jogos muitas vezes são ilustradas. Que informações as imagens acrescentam ao texto lido? Essas ilustrações aqui, que informações elas acrescentam? As imagens mostram a posição das peças do tabuleiro e os movimentos que elas podem ter durante o jogo, exemplificando o que é descrito pelo texto verbal. Então, essa imagem aqui está mostrando o movimento das peças no tabuleiro. Quinto, lê as informações sobre a ordem que são apresentadas as regras de um jogo. Indique se elas são verdadeiras, com V, ou falsas, com F. É possível mudar a ordem das regras do jogo? Falso. As regras são apresentadas na sequência em que as ações devem ser realizadas. Verdadeiro. A ordem em que são apresentadas as regras não é importante para o resultado do jogo. Falso. Cada jogador decide as regras que vai seguir durante o jogo. Falso. 6. Releia um trecho do texto. O jogador com as peças pretas joga primeiro e, no início, só pode mexê-las em uma casa na diagonal. Letrinha A. Que palavras do trecho indicam ações? Joga e pode mexê-las. B. A que classe de palavras elas pertencem? A. Verbo. São verbos. Palavras que indicam ação são verbos. Que sentidos essas palavras sugerem ao leitor? Sentido de ordem. Está dando uma ordem. Leia as frases a seguir. Primeira frase. A primeira jogada é feita por um dos jogadores. Segunda frase. A primeira jogada é feita por aquele que joga com as peças pretas. Letrinha A. O que diferencia cada uma das orientações? A frase 1 não determina quem faz a primeira jogada. A frase 2 traz uma informação mais precisa de quem inicia o jogo. Letra B. Qual delas é mais adequada para orientar um jogador de damas? A frase 2 é mais adequada porque traz uma informação exata de quem começa o jogo. 8. Marque um X no item que completa as frases corretamente. A. Para vencer o jogo de damas é preciso capturar ou imobilizar as peças do adversário. B. Esse é um jogo que exige estratégia. Defenda a sua ideia. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. As regras são combinados coletivos. O que aconteceria se cada pessoa resolvesse criar a própria regra de jogo? O jogo ficaria desorganizado, pois cada um jogaria de um jeito particular. Por que é importante seguir as regras de um jogo? Para que haja um critério comum e possa haver comunicação entre os participantes do jogo. Além das regras de jogo, em que outras situações há regras que devem ser seguidas? Em várias situações, como práticas esportivas, regras de comportamento em determinadas situações e lugares, regras de trânsito, etc.